A melhor saudação para iniciarmos a nossa reflexão do Evangelho para este domingo, 28 de abril, o último deste mês de 2024, é com as palavras do nosso amigo Cícero Corajoso, melhor, Cícero José, que sempre que pode participa com reflexões complementares aqui na nossa reflexão do Evangelho. As melhores palavras são a dele, porque ele inclui a todos vocês e a todas vocês como inscritos e participantes da comunidade do canal Cartas Proféticas, porque é nele que comenta o nosso irmão Cícero José. E também a saudação que eu compartilho com vocês da nossa querida @jo51 Olive, cujo nome é Josiane Oliveira, que desde Manaus nos saúda também com suas palavras extremamente animadoras, afetivas, e dizendo que saudações do Orvandil, diretamente de Manaus, Amazônia. Obrigado pela participação de vocês e sempre participem, por favor, convidem as pessoas a participarem e contem as histórias de vocês também, para que nós saibamos como ensinou Josiane, de onde são, o que fazem, qual a participação de vocês nas comunidades de fé. É muito importante sabermos disso. Nós leremos, como vocês leram aí, peço que vocês o façam, o Evangelho de São João, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 8. Leiam, por favor, aí, se juntarem com outras pessoas que aí no mesmo ambiente se encontram com vocês, leiam juntos. Conversem sobre esse trecho do Evangelho para refletirmos sobre os ensinos de Jesus daquela época e para os nossos dias. E logo após a vinheta, retornaremos para refletirmos juntos no Santo Evangelho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois vocês leram aí no Evangelho, como viram também o anúncio com o qual iniciou aqui o nosso programa, a nossa reflexão do Evangelho, sobre o trecho que é São João, capítulo 15, do 1 ao 8 versículo. No domingo passado, nós refletimos sobre a alegoria do bom pastor e das ovelhas. E destaco apenas para lembrarmos e reassistirmos no domingo passado a reflexão do Evangelho destinado ao 4º domingo da Páscoa, quando ele disse que as ovelhas do bom pastor conhecem a sua voz, ouvem a sua voz e o seguem, porque o conhecem. É importante nós introduzirmos com esta emenda, porque é preciso escutarmos a voz de Jesus. É preciso nos relacionarmos com Jesus para o identificarmos e não o confundirmos com outros pastores denunciados na parábola do domingo passado, Evangelho de João, capítulo 10. Outros pastores, inclusive em grande dissonância e contradição com o próprio Jesus,
maus pastores, ladrões e salteadores que roubam, assaltando as ovelhas, assaltando o povo. Hoje, neste evangelho, eu destaco que Jesus afirma aos seus discípulos, e essas afirmações de Jesus foram feitas pelo Jesus do início do movimento cristão. Esse é o primeiro ponto a destacarmos. Do início do discipulado, dos discípulos que se aliaram e seguiram Jesus. Do início da virada do primeiro para o segundo século, foi aquele Jesus palestino que falou que vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. Aqui, vós já estáis limpos é meio semelhante ao que significa conhecer o pastor e identificar a sua voz exatamente por esta relação de intimidade, de aproximação, de engajamento, de entrosamento com tudo o que o pastor é. Lá na parábola do bom pastor, o pastor e as ovelhas formam quase que um todo, ainda que haja destaque e diferenças em relação ao que é o pastor, sua missão, e o que são as ovelhas, aquelas do rebanho, aquelas do aprisco, aquelas que bebem da água indicada pelo pastor, aquelas que comem a pastagem que é a qual é levada, são levadas as ovelhas. Aqui já estáis limpos pela palavra, são as palavras desse que aqui se confunde com os ramos e os próprios frutos da vinheira. Ele é a videira, se compõe também com os ramos, que são aqueles que o seguem, os seus discípulos e as suas discípulas. No momento de extrema crise, de extrema dificuldade, de pregações muito, não sei se dá para comparar aqueles tempos com os tempos de hoje, aquelas circunstâncias com as circunstâncias de hoje, mas talvez cada tempo, cada circunstância tem pontos em comum e tem muitas diferenças, mas nelas nós temos que permanecer limpos pela palavra de Jesus, desde que esta palavra seja a do Jesus palestino, a do Jesus nazareno, a do Jesus terceiro-mundista, a do Jesus que se entregou inteiramente à missão de juntar os galhos, os ramos, para que haja produção de frutos saudáveis, visto que ele veio para ser a nova videira, como diz aqui no início desse trecho. Eu sou a videira verdadeira, levando em conta que a videira outra se falsificou, se distorceu, se empalideceu e se transformou em outra coisa, em vez de produzir os frutos doces, que são as uvas, que são os frutos da videira, em frutos amargos, em frutos maléficos, venenosos, tóxicos, cheios de congestionamento, cheios de doença, de morte, especialmente a morte trazida pela injustiça, pela mentira, pela opressão. Mas vós já estáis limpos. E a limpeza tem que se dar por aquilo que Jesus ensinou. Palavra é isso. Aquilo que Jesus proclamou, palavra é isso. Aquilo que Jesus identificou como chamada para seus discípulos, venham e sigam-me, e sigam-me. As palavras de Jesus é isso. E depois ele diz, permanecei em mim e eu permanecei em vós. Como o ramo não pode dar frutos por si mesmo, que beleza essa figura.
Se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. É aquilo que mencionei. Há uma relação tão profunda de iniciativa de Jesus com seus discípulos e discípulas no permanecimento nele, com ele, para ele, de entrosamento nele, com ele, para ele, no discipulado que os discípulos encarnam em si em relação a Jesus, que isso significa que a videira e os ramos, a videira, os ramos e os frutos se tornam uma só realidade. Mas há que se permanecer. E o permanecer tem dois lados. O lado dos que do tronco. Jesus, que é o tronco, como ele mesmo diz, é ele que traz toda essa seiva da terra, isso é, do Pai, desde as tradições mais antigas, libertadoras, curativas, proféticas, proclamadoras, reunificadoras do povo, e tem o lado da iniciativa dos discípulos e discípulas que devem proceder ao ato de permanecer, de se manter alimentados, se manter ativos, se manter envolvidos, se manter comprometidos. Numa só palavra, se manter com fé. A fé é exatamente essa perspectiva de permanecer em Jesus. Isto é fundamental, porque no final aí do século I da fé cristã haviam tantas doutrinas, se pulverizavam muitas falas, inclusive caluniosas contra Jesus. Uma delas, o docetismo, como já mencionei aqui em outra oportunidade. O docetismo que implicava em dizer que Jesus não sofrera nada, porque o que fora crucificado na cruz foi a carne, foi algo assim que não tem ligação com Jesus, que é espírito. Portanto, havia ali dois seres, um em relação ao outro, e um que sofreu não tem relação com o Jesus verdadeiro. Não, Jesus é o tronco, Jesus é o ser humano, Jesus é o verbo feito carne, Jesus é história, Jesus é geografia, Jesus é povo, Jesus faz parte desse movimento todo dos pobres da Palestina. Portanto, esse Jesus pede que nele permaneçamos, mas naquele Jesus original. Não há outro Jesus. Não há um outro Jesus nem naquele tempo e nem um outro Jesus depois. Nem um Jesus glorioso, nem um Jesus entronizado, nem um Jesus que virá em nuvens, mas este Jesus da Palestina. Se nós não permanecermos neste Jesus da Palestina, nos descolaremos das palavras de Jesus, nos descolaremos do que Jesus foi e é, para nos colarmos a fantasmagorias, a fantasias, que podem ser até bonitas, poéticas, românticas, mas que não guardam nenhuma relação com o Jesus de Nazaré. E quem permanece nele produz muito fruto. É ele quem diz isto na parábola da videira. Muito fruto. Isto dizendo para este domingo, entrada da semana dos trabalhadores e trabalhadoras, cujo dia é comemorado a partir de um evento dramático que implicou na morte de dezenas de trabalhadores e trabalhadoras, de eletrificação, de morte por eletricidade, condenados a penas injustas. Aí começa o 1º de maio. E lembrar que Jesus é o tronco, que o Pai é o agricultor. É trazer uma figura do trabalho, é trazer uma figura da produção, é trazer uma figura que ilustra exatamente o que deve ser. E se permanecermos nele,
permanecermos na videira para darmos muitos frutos. Não corrermos o risco do ressecamento, não corrermos o risco do apodrecimento, não corrermos o risco de não prestarmos para mais nada, a não ser para sermos jogados no fogo, nas chamas que exterminam, por de fato, aquilo que já não tem mais a utilidade destinada, que é o de sermos ramos que devemos produzir frutos. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. No próximo domingo, esse trecho continuará, do versículo 9 ao versículo 17, dentro do mesmo capítulo. E pensaremos juntos aqui o que significam esses frutos. O que dá para concluir agora é que os discípulos e discípulas de Jesus, que são os ramos desta videira, que só se justificam como ramos desta videira enquanto permanecerem ligados. Neste caso, por iniciativa da fé, que nos liga justamente ao tronco que é Jesus. De parte dele, a iniciativa toda foi tomada e deixaram todo o legado das suas palavras, dos seus exemplos, do seu testemunho, dos enfrentamentos que ele vivenciou nos seus dias, sem jamais se afastar da missão para a qual ele veio a este mundo. Mas a iniciativa deve permanecer em nós, no sentido de que nos mantenhamos vivos, verdes, rejuvenescidos e nos mantenhamos produtivos. E esse verdor, esta vibração existencial da fé e esta produção de frutos intensos de quem não é vazio, de quem não é só palavras, de quem não é só espiritualidade, de quem não é só liturgia, de quem não é só oração, isso tudo implica em sermos práticos para mudarmos o mundo, esse mesmo mundo violento que atentou contra Jesus e depois procurou esparzir confusões por toda parte e dividir os ramos, fazendo-os, muitos deles, secar e serem apodrecidamente queimados pelo fogo que extermina a própria vida. Essa é a nossa vocação. É nisto que nos identificamos, é assim que nos identificamos como ramos desta mesma videira, desta mesma árvore, não para sermos inúteis como acabou por ocorrer com a velha aliança, não sermos inúteis como acabou por acontecer com o culto do templo, não sermos inúteis como acabou por acontecer com o rabinato, com os sacerdotes do templo, não sermos inúteis como acabou por acontecer com a religião que se reduziu a legalismos e a condenações do mundo. O que importa é sermos exatamente estes e estas, que vivem uma fé permanente, sempre voltando, sempre retornando ao Jesus, o original. Não cairmos na tentação imposta por um mundo que esfacela, que pisoteia, que destrói, que massacra os ramos, e esses ramos que deram início a esse movimento todo da videira pelo mundo eram feitos de pessoas muito humildes, muito pobres, pessoas da classe trabalhadora, como indica um texto de Atos que está no rol dos textos indicados para a liturgia desse domingo, que mostra Paulo querendo se aproximar dos discípulos. Depois
por uma experiência extraordinária no caminho de Damasco, iniciado lá com o assassinato de Estevão. E ele tenta se aproximar, mas o medo que dominava os discípulos o impedia de se aproximar. Foi graças a um irmão na fé, que o conhecia, que rezou com ele, que orou com ele, orou por ele, Barnabé. Ele foi apresentado aos apóstolos que ainda restavam em Jerusalém. E a partir daí Paulo deslanchou como um discípulo frutífero que nunca mais parou, até minutos antes da machadinha decepar o seu pescoço, a sua cabeça do corpo, decapitando-o, graças ao poderio do Império Romano, que tentava sempre sangrar os ramos produtivos que davam frutos em abundância, temendo ser substituído por este que aqui em João é chamado de tronco, de videira, que os outros evangelhos chamam de reino de Deus. Esse é o nosso chamado, de nos aproximarmos, de nos alinharmos com aqueles que têm a confiança da fé, que têm a confiança da comunidade, que têm a confiança dos outros ramos, no ambiente da produção de muitos frutos, nos aproximarmos, sermos levados juntos e nos entrosarmos, para assim permanecermos neste Jesus, original, da Palestina, histórico, geográfico, plenamente imbuído no meio dos pobres e desprezados, para vivermos a frondosa experiência da produção de novos frutos. Que assim seja, meu irmão, minha irmã. Que mesmo tão chocados, muitas vezes, tão sacudidos, muitas vezes, como os ramos ao passarem por uma tempestade, muitas vezes, num mundo tão embrutecido que apresenta diante de um vídeo de televisão uma lista de crimes e barbaridades, estatísticas de miséria, de pobreza, como se fosse um objeto frio de exame laboratorial, sem nenhum sentimento, chocando-nos a nós outros, que sofremos com a dor do próximo, que sofremos com a dor dos que sofrem a pobreza, a miséria, o braço pesado da polícia a serviço de quem domina o Estado, de quem domina a sociedade, para destruir, para matar, para roubar, para corromper, para humilhar, para, enfim, discriminar. Mesmo assim, sacudidos, para quem sente um pouco, tem pelo menos alguma sensibilidade com toda esta barbárie, esta brutalidade, o nosso desafio é realmente o de permanecermos em Jesus. Esse é o nosso grande chamado. É por aí que temos que transitar. Então, que isso seja forte para ti, meu irmão, minha irmã. Seja forte para mim. Que permaneçamos com fé, engajados, comprometidos, empenhados nesse Jesus de Nazaré e dando as mãos para quem luta. Eu sempre penso comigo e falo com alguns amigos e com umas amigas. Eu prefiro muito mais aquele que se desateu, aquela que se desateia, que, no entanto, se despenca, se entrega, se descola, sofre para mudar esse mundo de injustiças, do que aquele que bate palmas, do que aquele que vai à fila da Santa Eucaristia, apenas pensando em si, e no máximo, na sua família, sem pensar nas tragédias, das injustiças, mentiras e tempestades que sofrem os pobres neste mundo de injustiça. Então, alimentemos-nos ao permanecermos em Jesus, para sermos estes frutos verdes, saborosos, fortes, que produzam como ramos dos que seguem, dos que se comprometem com Jesus, sempre mais produtivos desses bons frutos sobre os quais falaremos
no próximo domingo. Que a bênção de Deus, que é nosso Pai e nossa Mãe, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo que sopra como soprou sobre a comunidade em Jerusalém para receber Paulo, essa nova criatura que vinha do meio dos escombros do ódio, sopra também sobre ti, sobre mim, sobre todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.